É isso aí, gente. Vamos lá. Ó. Sobre o tempo do pagamento. O que a gente tem que saber? Quando que o pagamento deve ocorrer? Em regra, obviamente, né? O pagamento tem que ser feito quando? No dia do vencimento. É o que está aqui. Em regra, o pagamento tem que ser feito no dia do vencimento, salvo se houver antecipação do vencimento. Ou por conveniência do devedor, que quiser pagar antes, ou porque a lei determina a antecipação. De Claire, a lei pode determinar a antecipação do pagamento? Sim, e isso cai em prova. Então vamos lá, dá uma olhada aqui nos artigos a seguir. 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. 332. As obrigações condicionais, aquelas sujeitas a uma condição resolutiva ou uma condição suspensiva, cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Também tranquilo. E aí vem o 333, que trata das situações excepcionais onde é possível a cobrança antecipada da vítima, ou seja, da vítima não, da dívida, né? Ou seja, onde é possível cobrar a dívida antes de vencido o prazo. Você tem que saber essas situações, elas caem em prova. No caso de falência do devedor ou de concurso de credores, o devedor pode cobrar a dívida, ou melhor, o credor pode cobrar a dívida antecipadamente. Se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Então eu tenho uma casa, por exemplo, que já foi hipotecada várias vezes. A mesma casa está garantindo 3 dívidas, 3 hipotecas. Tá? E aí, o devedor, ou melhor, o credor da hipoteca 1, ele vem e faz a execução dessa dívida. O que essa execução representa? A possibilidade dos credores 2 e 3 cobrarem a dívida antecipadamente. Beleza? Se as garantias do débito, fidejussórias ou reais, se tornarem insuficientes, a garantia que havia sido dada pela dívida se tornou insuficiente. O credor intima o devedor a refazer a garantia, mas o devedor se nega. Nesse caso, o credor poderá cobrar a dívida antecipadamente. Beleza? Então, neste esqueminha aqui, eu tenho as possibilidades de cobrança antecipada da dívida, que caem em prova. Tem que saber. Isso aqui, ó, é importante. Beleza? Dando sequência, vou passar para o item 1.2. Ou seja, pessoal, sobre o pagamento direto, o que eu tinha que falar com você era isso. Tá? Então vamos agora para o item 1.2, falando agora do pagamento indevido. Vem comigo, ó. O pagamento indevido, ele é uma forma de enriquecimento ilícito. Se eu pago para uma pessoa que não tinha que receber aquele pagamento, esta pessoa está se enriquecendo ilicitamente. Tá? E aí, esta pessoa passa a ter o dever de restituir, uma vez estabelecido que a relação obrigacional não existia, que tinha cessado de existir ou que o devedor não era o solvens, ou o acipens não era o credor. Conclusão, o indébito ele pode ser de duas espécies. O indébito pode ser objetivo, quando houver o pagamento de uma dívida inexistente ou de uma dívida que já foi paga. Por outro lado, o indébito também pode ser subjetivo, relacionado às pessoas,
se for paga por quem não é devedor, ou se for recebida por quem não é credor. Então, nas hipóteses de pagamento indevido, nós temos essas situações esquematizadas aqui para você. Declare, importância disso, mais banca CESP, tá? FCC, FGV, muito pouco, mais banca CESP. Inclusive, ó, tem aqui uma súmula do STJ, súmula 322, tratando aí da repetição do indébito, que é a possibilidade de pedir de volta um pagamento que foi feito de forma indevida. Então, dá uma lida com calma nisso aqui, porque eu já vou para o item 1.3. Esse item é mais importante. Vamos lá. Ó. Nós vimos algumas formas especiais de pagamento. Dentre elas, né, ou melhor, eu citei só, né, nós não vimos, eu citei. Dentre elas está a consignação em pagamento. É o que acontece, ou melhor, o que deve acontecer quando o credor se recusa a receber o pagamento. Olha só, imagine que eu estou devendo uma dívida para você. Aí eu falo, ó, eu estou te devendo 1.000. Está aqui os 1.000. Você fala, não, Declare, você não está me devendo 1.000, você está me devendo 1.500. Eu falo, não, eu estou te devendo 1.000. Você fala que está me devendo 1.500, eu falo que estou te devendo 1.000. E aí, você fala, não, 1.000 eu não quero receber. Eu falo, poxa, mas eu estou te devendo 1.000, nossa, está devendo 1.500. Fica aquela coisa, enfim. Para que eu, devedor, possa ficar livre dessa obrigação, eu faço a consignação em pagamento. Olha lá. Olha o que diz o artigo 334 do nosso Código Civil. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e forma legais. No exemplo que eu dei, se eu fizer o pagamento dos 1.000, fizer um depósito judicial dos 1.000 que eu acho que eu devo, eu vou estar garantindo a não fluência de juros e de mora até esse valor de 1.000. Então, vai haver aí um litígio para saber se o valor correto é de 1.000 ou de 1.500. Suponha que a decisão judicial diga que o valor correto é de 1.000, significa o seguinte, como eu já havia feito o depósito judicial, então eu não vou ter que pagar juros, eu não vou ter que pagar mora, eu não vou ter que pagar nada além do depósito que eu já tinha feito. Tá? Declare, esse exemplo que você falou de eu ter que pagar 1.000, você querer pagar 1.000 e eu dizer que é 1.500, isso está aonde? Está aqui, ó. É um exemplo de consignação de pagamento do inciso 5, ó. Pendendo litígio sobre o objeto do pagamento. Então, nesse caso, será possível fazer o pagamento por consignação, que é um depósito judicial ou em estabelecimento bancário. Existem outras formas de consignação do pagamento que você vai dar uma lida com calma, tá? Então, dá uma lida aí nessas cinco, né, formas de consignação do pagamento. Eu peguei uma delas para exemplificar. E eu esquematizei as 5 situações aqui, ó. Então, isso é importante quando que a consignação tem lugar. E a consignação tem lugar nessas 5 situações aí, que nada mais é do que uma esquematização do artigo anterior. Beleza, gente? Vamos lá. Dá um pause, dá uma lida com calma, relê de novo esse esqueminha para poder reforçar. Existem ainda outros artigos sobre a consignação de pagamento, tá? Mas
O que eu acho relevante aqui, que já caiu, se eu não me engano, na FGV, eu acho que na FCC também já caiu, diz respeito à possibilidade de levantamento do depósito. Como assim, Diclé, levantamento do depósito? Olha só, gente. Imagina o seguinte. Imagina que aqueles 1.000 que eu estava te devendo, eu depositei num estabelecimento bancário, mas depois eu falei, não, vou tirar. E aí resolvi tirar aqueles 1.000. O ato de tirar aqueles 1.000 que haviam sido depositados com a finalidade da consignação em pagamento representa o levantamento do depósito. Ou seja, levantamento nada mais é do que o ato de retirar aquilo que havia sido depositado. Então, sobre o levantamento do depósito, olha o que você não pode deixar de saber. Tem um esqueminha aqui, ó, carinhosamente preparado pelo titio de Claire para você. Imagine que foi feito o depósito. O próximo passo é haver a aceitação desse depósito pelo credor. O credor aceitar, reconhecer que esse depósito foi feito. Depois vai vir a sentença julgando a ação procedente. Então, se eu quiser realizar o levantamento do depósito no momento 1, ou seja, antes da aceitação pelo credor, eu posso fazer esse levantamento independentemente do credor aceitar ou não. Ou seja, no momento 1, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e, obviamente, que a obrigação vai subsistir, mas independe de aceitação pelo credor. Momento 2. No momento 2, o que nós temos? O credor, se houver o levantamento, ele vai perder a preferência e a garantia que lhe competia com respeito à coisa consignada. Como, no momento 2, o levantamento representa para o credor uma perda da preferência e da garantia, então ele precisa aceitar. Se ele não aceitar, o levantamento feito no momento 2 não pode ocorrer. E no momento 3, após a sentença que julgar procedente a ação, o levantamento do depósito, ele tem que ter a anuência não só do credor, mas de todo mundo. Do credor, dos codevedores e dos garantidores da dívida. Todo mundo precisa aceitar o levantamento do depósito, porque, teoricamente, como é uma situação após a sentença que julgou a ação procedente, então todos já haviam se exonerados da obrigação. Beleza, pessoal? Então, existem esses 3 momentos para levantamento do depósito e, dependendo de cada momento, pode haver ou não necessidade de aceitação do credor e também das demais pessoas, conforme eu esquematizei aqui para você. Tá bom? Mais uma vez, ó. Levantamento no momento 1, agora eu expliquei aqui em palavras. Se você gosta de esqueminha, pode usar o esqueminha acima. Se você gosta de ler de palavras, pode ler essa tabelinha aqui embaixo. No momento 1, no momento 2 e no momento 3. Minha sugestão, goste dos dois. Veja o esqueminha e também o que eu expliquei na tabela. Tá bom? Tranquilo, gente? Então, ó, dá um pause no vídeo para ler o que está nessa tabelinha e depois continua, tá? Eu já vou direto aqui para a nossa próxima página. Para finalizar, ó, tem outros artigos aí
a respeito da consignação em pagamento, tá? Esses artigos também serão dever de casa. Dá uma lida nesses artigos. Não tem grandes frequências de cobrança desse artigo em prova, não são tão relevantes, por isso que eu estou passando como dever de casa. E aí já vou para o item 2. No item 2 eu estou falando da subrogação. E aí vem dizendo, você já sabe o que é a subrogação? Eu já falei com você o que é subrogação. Você já viu um exemplo de subrogação. Olha só, vou voltar aqui para o começo. Aqui um exemplo de subrogação. Viu? Quando o fiador pagou a dívida do devedor, o fiador é um terceiro interessado. Ele subrogou os direitos do credor para poder cobrar o devedor. Então aqui eu tenho um exemplo de subrogação. O que você tem que saber? O nosso Código Civil, ele divide a subrogação em 2 tipos. Olha só. Tem aqui um esqueminha, ó, semelhante ao que eu fiz no quadro branco. Tá vendo? Um esqueminha semelhante ao que eu fiz no quadro branco. E aí você tem que saber o seguinte. A subrogação no nosso Código Civil, ela pode acontecer de 2 formas. Existe a subrogação de pleno direito, também chamada de subrogação legal. E existe a subrogação que depende de uma convenção entre as partes. E aí ela tem que estar expressa no título da obrigação. Essa é a subrogação convencional. Então, quais são as 2 hipóteses de subrogação no Código Civil? A legal ou automática e a convencional. Aquela do fiador, essa aqui, ó, do fiador que pagou a dívida, ela está representada no inciso 3º. Aqui, ó. Vamos ver o caput primeiro. O caput diz: a subrogação opera-se de pleno direito em favor do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. É o clássico exemplo do fiador. Portanto, este exemplo aqui é um exemplo de subrogação legal prevista em lei. Existe ainda a subrogação convencional, que está aqui, ó. Perceba que nos 2 incisos que tratam da subrogação convencional, a transferência de direitos, ela se dá sempre de forma o quê? Expressa. Ó, sempre de forma expressa. Por isso que a subrogação, nesse caso, será convencional. Olha o que diz o artigo 349 para você entender melhor. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Ou seja, aquele que subroga os direitos de alguém passa a ter todos os direitos, ações e privilégios que esse alguém tinha antes da subrogação. Isso é importante. Esse artigo 349 aqui, ele é interessante. Ele nos dá a dimensão do que consiste a subrogação. Tá ok? Esquematizando, olha só o que eu coloquei para você. A subrogação pode ser legal ou
convencional. E aqui estão todas as hipóteses de subrogação legal e convencional. Isso cai na prova, tá? O que eu já vi a banca FCC fazer? Pegar um caso de subrogação convencional e dizer que se trata de subrogação legal e vice-versa. A banca gosta de trocar os casos, tá? Mas lembre-se, sempre que tiver alguma coisa de forma expressa, a subrogação vai ser o quê? Convencional. Tá bom? Terceiro caso aqui é a imputação do pagamento. Imputação do pagamento é bem interessante. Olha o que diz o artigo 352. A pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Então imagina aqui o seguinte. Olha só. Eu tenho um devedor que deve 3 dívidas ao credor. Ele deve a dívida 1, a dívida 2 e a dívida 3. A dívida 1 é de 1.500, a dívida 2 é de 700 e a dívida 3 é de 800. Diante disso, o que o devedor faz? Ele vai e faz aqui o pagamento de 1.500. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Nesse caso, qual dívida está sendo paga? A 1 ou a 2 e a 3? Ou seja, a imputação do pagamento nada mais é do que o ato de indicar qual dívida está sendo paga. Nesse exemplo, o devedor pode imputar o pagamento na dívida 1, por exemplo. Isso é a imputação do pagamento. É o ato de indicar qual dívida está sendo paga. Tá? Entretanto, a imputação do pagamento só pode ocorrer se todos aqueles 3 débitos forem líquidos, ou seja, tiver valor certo, e já estarem vencidos. Tá? Já estarem vencidos. Declare, se o devedor não imputar o pagamento na dívida 1, aí o credor ele vai ter que passar a quitação. Se não houver a imputação, na quitação dada pelo credor, o credor poderá, por exemplo, imputar o débito nas dívidas 2 e 3. Ou seja, se o devedor não imputar o pagamento, o credor poderá dar a quitação em qualquer débito existente. Obviamente, desde que todos sejam líquidos e estejam vencidos. Tá bom? Tranquilo? Conclusão. Olha só aqui, ó. De acordo com o artigo 353, a imputação do pagamento pressupõe 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Dualidade ou multiplicidade de débitos, identidade de credor e de devedor, débitos da mesma natureza, devem ser ainda líquidos e estarem vencidos, como eu falei, e o pagamento deve cobrir qualquer desses débitos. O esquema que está aqui é o mesmo esquema que eu fiz no quadro branco. Então, a regra é a imputação do pagamento ser feita pelo devedor. Entretanto, é possível que ela seja feita pelo credor ou em razão de uma determinação legal. Tá ok? Tranquilo? Olha lá, ó. Imputação do pagamento. Tá aqui o esqueminha pelo devedor, pelo credor ou em razão de determinação legal. Tá?
O que é que eu acho interessante sobre esse assunto? Eu acho o artigo 354 muito interessante. Ele diz assim: havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. Olha só, gente. Imagine o seguinte. Imagine nesse exemplo aqui que 1.500 se refira ao capital principal. 700 se refira a juros e 800 também se refira a juros. Nesse caso, o devedor fez o pagamento de 1.500 e nada foi ajustado, não foi imputado o pagamento. Não foi informado qual dívida estava sendo paga. Diante dessa situação, a quitação ela tem que ser dada nas dívidas 2 e 3, pois a quitação tem que ser dada primeiro nos juros e depois no capital. Isso é muito comum das pessoas confundirem. Mas fique ligado, o artigo 354 é importante. Havendo capital principal e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital. Ou seja, os juros têm preferência sobre o capital principal. Tá bom? Pessoal, próximo ponto fala das formas de pagamento indireto. Ou seja, eu falei das 3 formas especiais de pagamento, que foi o pagamento em consignação, a subrogação e a imputação do pagamento. No próximo bloco, eu vou falar sobre as 4 formas de pagamento indireto: a dação em pagamento, a novação, a compensação e a confusão. Belezinha? Vou fazer o break aqui e daqui a pouco nós voltamos.